Só me dá um ok se vocês estão vendo a minha página direitinho aqui. Ok. Ok? Fechou. Então, vamos começar a revisão da prova, ok? Segue em frente. Primeiro assunto a ser lembrado, eletrólito. O que significa essa palavra? Eletrólito é toda substância que, quando colocada em água, consegue conduzir corrente elétrica. Tá? Ou seja, são aquelas substâncias que você mistura com a água e ela tem, por exemplo, a capacidade aqui embaixo de acender a lâmpada. A condição para que você tenha um eletrólito, essa substância deve liberar íons em solução. E quais são as duas substâncias que liberam íons em solução? Primeiro são os compostos iônicos. Quando é que o composto é iônico? Quando eu tiver um metal mais um ametal. E a segunda categoria de substâncias que pertencem à classificação dos eletrólitos são os ácidos. E para relembrar, ácido é toda aquela espécie química que começa com H, tirando a água. Fechou? Eletrólito conduz eletricidade. De que maneira? Porque tem íons na solução. Quem é que libera íons na solução? O composto iônico, aquele que é formado por um metal mais um ametal, e os ácidos, que apesar de serem compostos covalentes, se ionizam quando colocados em água. Que é isso aqui? Fechou? Vamos lá, então. Ácidos. Já havíamos dito. Como é que eu vou identificar um ácido? Muito simples. Ele vai começar com hidrogênio e eu vou ter alguma coisa depois do hidrogênio. Tá? Então, esse hidrogênio iniciando a molécula é o que eu vou identificar como sendo um ácido. Tranquilo? Característica organolétrica, por exemplo, o sabor dele. Os ácidos têm sabor azedo. Quem é que fez essa definição de ácido? Arrhenius. Todo ácido, quando colocado em água, libera H+, ou hidrônio, ou hidroxônio. Lembra? Vou colocar aqui embaixo. Vamos escrever uma reaçãozinha de ionização. Vou colocar aqui, ó, HCl. Você pega o HCl, por que ele é um ácido? Porque está começando com H. Você pega esse ácido e coloca ele em água. A água vai ionizá-lo, separando o H+, do Cl-. Arrhenius falou que toda substância que libera H+, em solução aquosa, é classificado como sendo um ácido. Você pode escrever a mesma reação de uma outra maneira, colocando a água no reagente. Olha lá, ó. O que você faz? Você pega esse H+ do ácido e incorpora ele na água. De tão reativo que ele é. Então, se já é H2O e ganha um H+, vai ficar o quê? H3O+, que está aqui, ó. É esse íon aqui, ó, o hidrônio ou hidroxônio. Esse H3O+, nada mais é do que a água mais o H+ que o ácido liberou. Continuando lá embaixo, mais Cl-. Percebe que ele é um ácido porque ele tem esse cátion em solução aquosa. Classificação dos ácidos. Ó, hidrácido. São ácidos que não têm o oxigênio. Oxiácidos. São ácidos que têm o oxigênio. Já vou fazer para vocês uma diferença aqui. Ó, H2CO3 e CO2. Olha lá em cima, pessoal, atenção. H2CO3 é o ácido carbônico. Ele é um oxiácido. O gás carbônico, ele é um óxido ácido. Então, não vai confundir na prova oxiácido com óxido ácido. Porque os óxidos ácidos
em contato com a água produzem os oxiácidos. Por enquanto, tudo certo? Alguma dúvida? Pergunta agora, galera. Tranquilo, Ademir. Tranquilo? Vamos embora, então. Olha lá. Estou vendo um H aqui, estou vendo um H aqui. Aqui é uma exceção, tá? Então, quando você visualiza um H na molécula, ele é um monoácido. A exceção é o H3PO2. Ó, esses ácidos que têm fósforo, eles são exceções. Olha o que você vai gravar. Quer ver? Eu vou colocar ali no cantinho. Ó, vou colocar aqui H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Tá vendo? O número de hidrogênios não muda na fórmula, porém a classificação muda. Quando você pegar, ó, pega o O menos o H, quanto que dá o resultado ali? Vai dar 1. Tá vendo? O menos H dá 1. H mais, no caso. Para todos eles, para todos, o resultado dá 1. Todos os ácidos que têm fósforo, o resultado dá 1. Então, se você pegar esse 3 aqui, ó, menos quanto dá 1? Menos 2. Mas ele tem 3 Hs aqui. Então, na verdade, somente um é ionizável. Se você pegar o de baixo aqui, ó, eu tenho 2 aqui, tá vendo? Quantos se ionizam nesses 3? Apenas um, porque 2 menos 1 dá 1. Os outros 2 não se ionizam. Tá? Ó, diácido. Di é 2. Diácido, diácido. E o esse com fósforo é a exceção. Ele tem 3, mas libera apenas 2H+. O de cima tinha 3, mas liberava apenas 1H+. Triácido, 3. 3 o quê? 3H+, 3H+, 3H+. Tetraácido, 4. Olha lá, 4Hs. Fechou? Essa é a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Essa palavrinha aqui, galera, hidrogênio ionizável, é o famoso H+. Pessoal, ó, se tivesse na prova assim, letra C, OH- e assim por diante, e eu pedisse para vocês, assinale a alternativa que identifica a estrutura característica do ácido. Vocês têm que marcar aqui para mim qual dessas 3 é o característico do ácido. Não marca a letra A, porque não é porque tem H que é ácido. Tem que ter o quê? Tem que liberar H+. Então, essa seria... nem todo mundo que tem H é ácido. Vai ser ácido aquelas substâncias que têm o H, mas quando são colocadas em água, a água vai transformar o H em H+. Ela vai ionizar o hidrogênio. Por isso que esse hidrogênio H+, é chamado de hidrogênio ionizável. Certo? Classificaçãozinha rápida, olha só. Aqui eu tenho o H e o Cl. Aqui eu tenho o H e o S. Aqui eu tenho o H e o I. Tenho só 2 elementos, composto binário. O de baixo, eu tenho o H, o S e o O. H, C e N. H, P e O. Ou seja, compostos que têm 3 elementos. Então, são compostos ternários. Lá embaixo, HNCO. HSCN. 4 elementos, composto quaternário. Fechou? Só para a gente complementar, se eu colocasse, por exemplo, H2, ó, HCl é binário, H3PO4 é ternário. H2 só não é um ácido, isso não é ácido. Mas só para dizer, não existe composto monário, tá? Isso aqui é uma substância simples. Ficou ruim aqui, mas está escrito simples. Tranquilo? De boa? De boa, de boa. Fechou? De boa, de boa. Vamos lá? Olha lá. Pessoal, acompanha aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Quantas moléculas de ácido clorídrico vocês estão vendo no quadro aí agora? 17. 10, exatamente isso. Excelente. Olha lá. Eu vou pegar essas moléculas e vou misturar elas com a água. A água vai lá e faz isso aqui, ó. Pof, separa o H+ do Cl-. 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 Ioniza o H+ do Cl-. Ioniza o H+ do Cl-. Ioniza o H+ do Cl- e ioniza o H+ do Cl-. E essa última aqui, ela não ionizou. Perceberam ali? Então, a água não conseguiu ionizar todas as moléculas. Quantas que ela ionizou? Ela ionizou 9 de 10. Ou seja, o alfa do ácido clorídrico é igual a 0,9. 0,9 representa o quê? 90%. Entenderam? Então, você mistura os ácidos com água. Existe ácido forte, fraco e moderado. Quando o ácido é fraco, quando o alfa dele é menor que 5%. Quando que o ácido é forte? Quando o alfa dele é maior do que 50%. Pergunto para vocês, o HCl é um ácido forte, moderado ou fraco? Forte. Moderado. Forte. Acima de 50% é forte. O dele deu 90%. Ele é um ácido extremamente forte. Fechou? Vamos lá, então. Pode crer. E na prática, se eu não der o alfa, vai ter que decorar. Os hidrácidos. O que é que são hidrácidos? São ácidos do tipo HX. Opa. HX. Ai, que horrível. Apagar. Hidrácidos são ácidos do tipo HX. Aqui eu ainda tenho o HCN, né, que não é só com não é binário, é ternário, tá? Quem é forte, já decora. HCl, HBr, HI. Quem é moderado? HF. E os outros são fracos. Se for um oxiácido é mais fácil. Por exemplo, ó, vamos colocar, já está pronto aqui, ó. HClO4. Você pega o O, que é 4, e você desconta do H, que é 1. Vai dar 3. Se esse número é maior ou igual a 2, é forte. Pega o ácido nitroso. O é 2. H é 1. 2 menos 1 dá 1. Se o resultado der 1, é moderado. Pega o ácido hiponitroso. Está aqui, ó. 1 menos 1 vai dar 0. 0 ele é o quê? Fraco. Fechou? Você pega o O. Quais são as exceções? Vou lembrar lá, ó. H3, PO3 e H3, PO2. Aqui a gente sabe que quando você pegar, ó, aqui eu vou fazer O menos H+, vai dar um número X. Pessoal, para esses ácidos aqui, ó, o número X é sempre 1. Então, eu vejo quantos oxigênios aqui? Eu vejo 3. Eu vejo quantos aqui? Eu vejo 2. E daí eu pergunto para vocês, 3 menos quanto dá 1? 3 menos 2. Fechou? Então, ó, ele tem 3 Hs aqui, mas apenas 2 são ionizáveis. O de baixo, 2 menos quanto dá 1? 2 menos 1. Então, ele também tem 3, mas apenas 1 é ionizável, que está aqui, ó. Ó, apenas 1 é ionizável. São as duas exceções. E a outra exceção importante, que costuma cair muito em prova, é essa aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui em cima, H2CO3. Pessoal, forte, moderado ou fraco? Forte, moderado ou fraco? Moderado. Isso. Você pega o 3 e diminui do 2,
o resultado dá 1. Aí você vai ali embaixo e vê que 1 ele é o quê? Moderado. Porém, o ácido carbônico, ele é uma exceção. Ele é um ácido extremamente fraco. Ele não vai seguir o macete. Fechou? Então, esses ácidos com fósforo, mais o ácido carbônico, são as exceções. As bases já não vão ter mais sabor azedo. As bases vão ter sabor adstringente. Sabor de caqui, de caju, desculpa, de fruta verde. Aquele sabor que trava na língua. E o que é uma base? Enquanto o ácido liberava H+, a base, vamos pegar aqui, ó, NaOH. Eu vou colocá-las em água. A água vai dissociar o Na+ do OH-. Então, a base vai liberar OH-. Vamos lá, olha lá. 1OH, 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 1OH. Monobase. 2OHs, 2OHs, 2OHs de base. 3OHs, 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 tribase. E, finalmente, 4OHs, 4OHs, tetrabase. Base forte e base fraca. Base forte. Toda a base da família 1A, que é o grupo número 1, a primeira coluna da tabela periódica, mais o caro senhor barriga. Base fraca, as demais. Fechou? Base forte é 1A, o grupo 1, mais caro senhor barriga. Todo o resto é fraco. Solubilidade em água. Quem que é a base? Existe base solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Base solúvel, grupo 1, que é a família 1A, mais o amônio, que é o NH4+. Pouco solúvel, caro senhor barriga. Insolúvel, as demais. Fechou? Então, olha só. 1A, quando eu falo 1A, é o elemento que está junto com, por exemplo, assim, ó, KOH. Aí eu vou lá e olho o potássio. Consulta a tabela periódica, está no grupo 1A, família 1A. Está na família 1A, é uma base forte e solúvel. Se for o caro senhor barriga, forte e pouco solúvel. O resto, fraco e insolúvel. A única exceção é essa base aqui, hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, tá? Que é uma base fraca, porém muito solúvel. Fechou? E um sal vai surgir da reação entre um ácido e uma base, a chamada reação de neutralização. Ácido, olha embaixo, ácido mais base forma sal mais água. Tranquilo? Giovana, voltaste, Giovana? Ô, Ademir. Oi. É 10h28, só para te avisar, tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá, então. Olá, novamente, sal. Se tem 2 elementos é binário, se tem 3 é ternário, se tem 4 é quaternário. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ó, tá aqui já. Ó, NaCl, BaSO4, AgNO3. Sal normal. Se aparecer um H no meio do sal, é um hidrogenossal. Se aparecer um OH no meio do sal, é um hidroxissal. Se aparecer, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho 2 cátions. E aqui eu tenho 2 ânions. Aqui eu tenho 2 ânions. Se tiver 2 cátions ou 2 ânions, ele é um sal duplo ou sal misto. E se tiver junto com o sal água, ele é um chamado sal hidratado. Tá? Tabelinha para vocês verem depois de solubilidade dos sais. E os óxidos, para terminar. O óxido é todo composto binário, ó, tem 2 elementos, em que o da direita é o oxigênio. E nesses óxidos, o oxigênio tem sempre carga 2-. Se o óxido não tem metal, ó, ele é um óxido molecular.
Se o óxido tem metal, ele é um óxido iônico. Óxidos ácidos. Gravem esses três. CO2, SO2, SO3. Esses são os óxidos ácidos, ou seja, óxidos que reagem com bases, ou óxidos que, quando misturados com a água, produzem o ácido correspondente. Por exemplo, a CO2 mais água vai produzir ácido carbônico, H2CO3. SO3 mais água vai produzir ácido sulfúrico, H2SO4. E, finalmente, óxidos básicos são aqueles óxidos em que o oxigênio está junto com o elemento da família 1A ou 2A. Se eles são básicos, é porque eles reagem com a água, produzindo base. Está aqui, ó. Reagem com a água, produzindo base. Ou reagem com os ácidos, neutralizando-os, originando sal mais água. Fechou, galera? Eu vou deixar depois essa revisãozinha disponível para vocês. Foi rápido porque o tempo é curto. Não salvar. Negar aqui. Giovana, você está aí, Giovana? Tô. Qual era a tua pergunta, Giovana? Faz para mim. Eu ia perguntar sobre a ionização do hidrogênio, sobre as etapas. Não precisa, ô Giovana, não vai cair na prova. Mas tu pode fazer, Giovana, se tiver, por exemplo, tiver 3 hidrogênios na molécula, ele pode liberar um de cada vez. Mas não cai nessa nossa prova, Giovana, a ionização em etapas. Ela cai a inteira, de uma vez só. Entendi. Fechou, Giovana? Obrigada, Ademir. Além da Desculpa aí Giovana, alguém mais tem dúvida? Não, tô de boa. Fechou, galera? Eu vou Valeu, depois Ademir. Bem de eu boa. vou editar o videozinho e à noite disponibilizo na internet para vocês. Como ficou muito rápido, eu vou colocar algumas legendazinhas para ajudar vocês mais. Beijo! Fechou, Abraço para vocês. valeu. Boa Pela prova. primeira vez na Valeu, série, eu Ademir. tô aparecendo nos melhores momentos. Terça-feira tamo junto, galera. Valeu, Ademir. Valeu, Sabicha. Um abraço. Novas, valeu, abraço. Valeu, Ademir. Valeu, galera. Beijão a vocês. Se cuidem aí, hein, juiz, hein? Beijão. Novas. Abraço. Obrigado, Porto.